Bem-vindos a Guxuan. Hoje temos a honra, o prazer de receber Vlamir Mota Campos, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Vlamir, é uma honra ter você aqui conosco no programa, no episódio número 11, que começa uma nova fase aqui do programa, onde eu passo a ser o único apresentador da Guxuan. E é uma honra estar com o senhor aqui. Prazer é meu, muitíssimo obrigado por abrir essa oportunidade para o atletismo, para que a gente possa conversar, poder bater um papo, né, descontraído. Sim, sobre isso, que muito mais do esporte, acho que para mim e para todos que acompanham o seu programa é uma paixão, né, destacando, né, corrida de rua, é atletismo, é mais um grupo de provas, e penso que não poderia ser mais oportuno esse momento, porque hoje, precisamente às 21 horas, nossa delegação está embarcando para o primeiro campeonato mundial de corrida de rua, que vai ser disputado na Letônia, né, na cidade de Riga. Então, mostrando mais uma vez o quão é importante a corrida de rua para a World Athletics, para a Confederação Brasileira de Atletismo. Então, um prazer, uma honra, um privilégio. Espero que a gente tenha aí momentos muito agradáveis nesse bate-papo. E agradeço imensamente pelo convite e pela oportunidade. Vai ser ótimo conhecer sua história. Vlamir, em algum momento da sua vida você imaginou ser presidente da Confederação Brasileira de Atletismo? Perfeito. Não, em nenhum momento da minha vida. Eu costumo dizer, e também isso que acontece comigo, acontece com muita gente. Eu fui atleta de atletismo, digo que não escolhi o atletismo me escolheu. Eu era um atleta de handebol e estudava num colégio marista e havia uma Olimpíada marista onde tinha que escrever todas as modalidades. E o meu colégio, Marista de Londrina, não tinha o atletismo. E aí tinha que escrever. Eu jogava bem handebol, tinha um arremesso muito forte e o treinador falou: Vlamir, venha para o atletismo, escolhe qualquer coisa para você fazer. Eu falei: tá, então vou fazer o lançamento do dardo. Isso foi em 1984, né, e participei dessa competição. E, graças a Deus, no primeiro ano de atletismo, eu já fui campeão brasileiro na categoria menores, não no lançamento do dardo, mas no arremesso do peso. Eu gosto de registrar o que me encantou o atletismo. A primeira imagem que me vem à mente é a medalha de ouro do Joaquim Cruz, em 1984, né, em Los Angeles. E hoje, para mim, é uma honra, um privilégio ser amigo pessoal do Joaquim. E se eu estou presidente da confederação, perpassa por ele também. Mas respondendo pontualmente, jamais passou pela minha cabeça, eu sequer fui presidente de uma federação de atletismo. Tive o prazer de primeiro ter sido eleito vice-presidente da confederação, num mandato, numa eleição tampão. Um ex-presidente da CBAT renunciou, o presidente foi alçado a vice e foi aberto uma eleição por um mandato tampão de 2 anos como vice-presidente. E a comunidade do atletismo me convidou para essa missão. Diziam que o atletismo precisava de mim, talvez pelo fato de eu vir da área da gestão pública. Eu sou um consultor legislativo, né, da Câmara dos Deputados, e que o atletismo precisava de gestão, precisava de alguém que entendesse de atletismo, mas principalmente que entendesse de gestão. E aceitei esse convite, fui eleito vice-presidente, e passados 2 anos eu fui eleito, então, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, isso em março de 2021. E no dia mesmo da eleição, essa foi a reflexão que eu fiz. Falei: eu jamais imaginei, né, que eu estivesse um dia presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, mas, por outro lado, eu recebi como uma missão de vida, né? Então, eu falo que eu sou um atleta, na minha veia circula sangue de atleta, eu sou um ex-atleta que estou gestor, e a função é devolver ao atletismo tudo que ele me deu, né, os melhores amigos que eu tenho na minha vida. Eu conheci numa pista de atletismo, amigos que eu conheci desde as categorias de base, desde as seleções brasileiras, primeiro categoria menores, depois juvenil. A minha esposa eu conheci numa pista de atletismo, eu com 15 anos e ela com 13. Então eu acho que o atletismo me escolheu, o atletismo entrou na minha vida e hoje, mais uma vez, sem ser muito repetitivo, mas o atletismo para mim é missão. Então, e vejo como uma missão de vida, sabe? Algo que transcende simplesmente uma questão de vaidade, é muito mais poder transformar esse esporte que eu amo, né? E a gente tem conseguido. Então, eu acredito isso que estava no meu destino, sem eu nunca ter imaginado isso, né? Eu saí do atletismo, eu parei do atletismo com 20 anos de idade e fui ser eleito presidente da confederação com 52.
né? E repito, não fiz nada para isso. O mandato vai até quando? O mandato vai até março de 2025. Março de 2025. Certo. Disseca para nós, para o público, o que é a Confederação Brasileira de Atletismo? O que ela faz? Qual é o papel dela? Perfeito. Bom, a Confederação Brasileira de Atletismo, ela é a entidade responsável pela administração do atletismo em todo o Brasil. Ela é vinculada ao World Athletics, fazendo um comparativo. A World Athletics está para o atletismo como a FIFA está para o futebol. A Confederação Brasileira, ela foi fundada em 1977. Ela tem 27 federações filiadas, então todos os estados possuem federações de atletismo. E no Sistema Nacional do Desporto, que prevê a Lei Pelé, a federação, as federações são filiadas à confederação, os clubes são filiados às federações e os atletas são vinculados ao clube. Então, na verdade, a Confederação Brasileira de Atletismo é o grande guarda-chuva que protege, regulamenta e administra o atletismo em todo o território nacional por todos os grupos de prova. Então, nós não estamos falando só de provas de pista e campo, como provas de velocidade, arremesso e lançamento, saltos, meio fundo e fundo, barreira, provas combinadas, como também corridas de rua, corridas de trilha e montanha, ultramaratonas, cross-country, todos os grupos de provas que envolvem o atletismo. Então, em linhas gerais, a Confederação Brasileira de Atletismo é responsável pela administração do atletismo em todos os seus níveis, em todo o território nacional. Os corredores, entre aspas, somos meio egoístas, talvez porque somos a maior massa, né, de atletas amadores, então a corrida ela é o que tem maior público, como praticante, como plateia e tal. Então, nessa função que o corredor acha que a confederação deve trabalhar para ele, cobra muito o corredor, mas, como você falou, tem a pista, tem o campo. Quantas modalidades hoje abrange o atletismo? São 27 provas, né? 27 provas, as provas de pista e campo, mais corridas de rua, ultramaratona, trilha e montanha, que são os grupos que estão fora das provas de pista e campo. Então, estamos falando aí de 30, 32 modalidades. E para os corredores de rua, a gente tem novidade. Inclusive, é muito legal de poder falar em primeira mão aqui no seu programa e para o seu público, porque existe um fenômeno mundial que é conscientizar o corredor de rua, que corrida de rua é atletismo. Muita gente dissocia disso até por uma questão cultural, até pelo fato de não existir tantas competições ou o corredor de rua não ser engajado no atletismo como um todo. Então ele vai assistir uns Jogos Olímpicos, ele só vê a maratona. Ele não tem uma outra prova que envolve a corrida de rua para você colocar como uma prova formal. Por isso, a World Athletics criou, nesse ano, em 2023, o primeiro campeonato mundial de corrida de rua. Vai ser realizado no próximo final de semana, agora em Riga, na Letônia. Então, nós teremos no Campeonato Mundial de Corrida de Rua a prova da milha, a prova dos 5 quilômetros e a prova dos 21 quilômetros. Muito interessante porque, além dos atletas aspas, profissionais que participam das seletivas em todos os 214 países que compõem a World Athletics, é um evento que será aberto ao público. Então, o atleta, aspas, amador, o atleta recreacional, ele pode participar de um campeonato mundial. Né? Ele paga uma inscrição e vai ter essa oportunidade. É um campeonato que, antes de acontecer, já está sendo um grande sucesso. Vários países já querem receber esse campeonato e, claro, que o Brasil não podia estar de fora. Então, a CBAT já pleiteou para nós recebermos um campeonato mundial de corrida de rua, a princípio em 2027, na cidade do Rio de Janeiro. Por que 2027? Porque todas as datas já estão ocupadas até 2024, 2025, 2026. Então, isso é extremamente importante, esse Campeonato Mundial de Corrida de Rua, mas tem uma outra linha que eu acho que os corredores de rua vão gostar bastante, que é o seguinte: na reunião do Conselho de Administração da CBAT, realizada ontem, nós aprovamos a criação do Pelotão CBAT.
E aí você pode me perguntar, Vlamir, o que é o Pelotão CBAT? O Pelotão CBAT é o seguinte, nós estamos conversando com todos os organizadores de corrida de rua para que nós tenhamos, então, além da elite e além da inscrição normal, aspas, né, para o povão, para todo mundo, esse Pelotão CBAT, que seria um pelotão que sairia atrás da elite, mas na frente do geral. Quem faria parte desse Pelotão CBAT? O primeiro colocado do ranking estadual masculino e feminino. Então, seria um pelotão composto por, no máximo, 54 atletas, sempre o homem e uma mulher. E por que isso? Para possibilitar para aquele atleta que ainda não é elite, mas que trabalha com alto rendimento, que ele tenha uma oportunidade de estar numa posição de destaque numa grande prova. Então, eu falo aqui São Silvestre, Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, que é muito limitado o acesso à elite, e com o Pelotão CBAT isso seria facilitado, aspas, mas por mérito. Então, qual o critério? Esse atleta tem que disputar as competições, as corridas de rua no seu estado, vale para ranking apenas as competições com permit, então é extremamente importante que o atleta dispute as provas com permit ouro, com permit prata e com permit bronze, e aí tem o ranking estadual, e aí nas semanas que antecedem essas grandes corridas, é fechado esse ranking para aquela prova. Então, o primeiro colocado do ranking de cada estado teria acesso direto a esse grupo, a esse pelotão CBAT. O mercado está absorvendo muito bem isso, as principais empresas organizadoras de corrida de rua estão recebendo isso muito bem. E para nós também, repito, é mais uma oportunidade, nós acreditamos que com isso nós descobriremos também muitos atletas para a rua, que hoje nós temos uma carência muito grande, o Brasil passa por uma crise de atletas de meio fundo e fundo, não dá para se comparar os anos 80, como nós tínhamos aí Zequinha, Joaquim, Agberto e outros tantos, e isso também é um reflexo de que os atletas, muitos atletas da pista foram para a rua, para a questão dos prêmios, por uma questão de sustento, mas nós precisamos também desses atletas para a pista. Então, começa ainda esse ano, esse Pelotão CBAT, acho que vai ser uma grande experiência de aproximação, né, do atleta que não é ainda um atleta de elite, para que ele possa acessar melhores resultados. Perfeito. Muito boa essa. A gente chamava de Elite B, né? Corredor de ponta, né? É isso. Era o corredor que mandava ali 2,30, 2,25, mas não conseguia atingir aqueles 2,15, 2,10, mas era um corredor fora da curva. Exato. Do normal. Então, é uma forma de até ele se conseguir o apoio, um apoio maior e se desenvolver até virar um semi-profissional, né? Sim. Como vivendo no prêmio aqui, um prêmio ali, faz a assessoria esportiva e cria. A pista, a corrida de pista mesmo, ela tem mais visibilidade de corrida de rua, porque eu vejo muito na grande mídia que é muito coberto, por exemplo, o Alisson, o Pio, os meninos agora que fizeram sub-10 segundos aí nos 100 metros, e a pista ela tem mais visibilidade do que a corrida? Por que isso acontece? Eu acredito que não, mas é um não relativo. Na verdade, a corrida de rua ela tem muito mais apelo, ela tem muito mais público, mas eu acho que está muito disperso, muito diversificado, diferente das provas de pista, onde nós temos um calendário. Então, por que nós temos o Pio, né, o Alisson dos Santos, um grande ídolo do Brasil? Primeiro porque é extremamente carismático e é um campeão mundial. Então eu colocaria na mesma proporção, por exemplo, uma das grandes revelações hoje da rua, que é o Daniel, né, o Danielzinho, que é um menino também, que se destacou demais, principalmente depois que bateu o recorde sul-americano, que bateu o recorde do Ronaldo da Costa, mas eu penso que são exceções. Então nós precisamos de ter ídolos das corridas de rua, coisa que na pista nós conseguimos. Por que nós conseguimos? Porque esses atletas participam de mais eventos, esses atletas fazem parte de seleções brasileiras, por isso eu acredito na importância desse campeonato mundial de corrida de rua. A partir do momento que nós tivermos mais destaque, nós vamos formar ídolos. Eu acho que é uma coisa que falta hoje, nós termos ídolos para que nós tenhamos mais destaque. Vamos voltar um pouco.
nós falamos de gerações anteriores. Nós tivemos grandes ídolos na corrida de rua, e são vários, mas alguns que marcaram história. Vanderlei Cordeiro, né, o único sul-americano a ter a medalha Barão de Coubertin. Né? Nós temos Marilson, né, que é um marco, é um hall da fama da Maratona de Nova York. O mais completo. Nós temos Ronaldo da Costa, que eu costumo dizer sempre que é a única pessoa que eu conheço que nasceu no alto rendimento. O Ronaldo bateu o recorde mundial na sua 3ª maratona. Né? Quer dizer, eu assisti isso. Então, em 1998, Maratona de Berlim, é o único brasileiro ex-recordista mundial numa prova de atletismo, principalmente numa prova tão emblemática como a maratona, e nós estamos falando de ídolos. Então, eu penso que hoje faltam esses ídolos, né? Isso é extremamente importante que a gente trabalhe bastante para isso. Eu acho que a figura do ídolo é extremamente importante. O Ronaldo quebrou o recorde que já durava 10 anos, que era do estirpe, e foi estabelecido em 1988, e Ronaldo, em 1998, quebrou o recorde mundial da maratona em Belém, chegando, dando suas 3 estrelas lá, né, dando um sambinha. E depois disso, os recordes começaram a cair um a um. Ana foi mais uma coisa mais ou menos quase anual, uma coisa antes demorou 10 anos, depois começou a cair. Porém, muitos desses atletas, eles apareciam e sumiam. O que acontece? E hoje nós estamos vendo também a quebra de recorde, principalmente no feminino, sim, de 5, 10 mil, só que não dá tempo de decorar quem é o campeão. As pessoas aparecem, bate o recorde e some. Por que essa é uma utilização, a pessoa ela se lesiona? O que acontece? Que diferente de Eliud, que se mantém, sim, numa linha histórica, né? E alguns, a maioria, eles aparecem e somem. Por que se deve a isso? É uma excelente pergunta, né? E aí tem várias análises, nós podemos pegar várias vertentes. Uma delas, do porquê da quebra com mais frequência, mais atletas praticando, principalmente africanos, onde você vê que, para muitos, a corrida de rua, a maratona, é a única oportunidade de inclusão e transformação social. Então, mais atletas com mais volumes, consequentemente, você tem a possibilidade de ter melhores resultados. Tecnologia também dos treinamentos, tecnologia que não existia em 98 com relação a alimentos, a suplementos, e nós sabemos o quanto isso faz diferença. Tecnologia no próprio calçado, né, que, querendo ou não, quando nós falamos no altíssimo rendimento, né, numa maratona, 30 segundos é uma eternidade. Né? Então, seguramente a tecnologia contribui muito para isso. Métodos de treinamento, mas aí nós temos o outro lado, que ele não é tão bonito ou tão destacado, que é a permanente preocupação com o antidoping. Né? E aí eu falo, nós temos situações, como você falou, de grandes atletas que fazem uma prova, desaparecem, que fazem marcas fantásticas e não repetem, que participam de pequenas provas e fazem grandes resultados, que também é outra situação extremamente preocupante. A World Athletics, ela está extremamente atenta a isso, principalmente depois que nós tivemos a questão da Rússia, onde ficou caracterizado, ficou comprovado que o doping era um programa de Estado. Não perpassava pela vontade do atleta, e sim uma necessidade do país se mostrar como superior no esporte, e aí o doping passou a ser um programa de Estado. Nós sabemos, vários críticos, vários cronistas fazem ilações com relação a resultados, né, de corredores, principalmente africanos, nessa mesma linha. Nós sabemos que alguns atletas caíram também no doping, e nós sabemos que, infelizmente, cada vez mais se investe recurso para burlar o doping. Né? Tem o Watch Competition, né? O que você vai na casa do atleta, você pega ele de surpresa e faz os testes. Quanto custa hoje um exame de doping? Mais ou menos R$5.000, R$5.500. E aí eu coloco para você também, com muito orgulho,
A CBAT é a maior parceira da ABCD, né, que é a agência antidoping do Brasil, né, regulamentada pelo governo. E por quê? Porque nós radicalizamos no jogo limpo. Nós entendemos que o esporte, muito mais do que as regras positivadas, ela tem que se basear nos valores olímpicos, onde o principal deles é o respeito, é o fair play, né, é o ganhar com mérito, é o ganhar pelo esforço. Então, dentre as 34 confederações olímpicas, a CBAT é que tem a maior parceria com a ABCD e nós fazemos questão de aportar, inclusive, recursos nisso para que sejam feitos antidoping em todas as nossas competições, muito mais do que é obrigatório o número de testagens, que sejam feitas essas testagens que você falou. A ABCD aperta a campainha do atleta às 6 horas da manhã e ele tem que estar pronto para fazer essa coleta. Isso tem ocorrido cada vez mais. Os atletas, inclusive, de altíssimo rendimento, eles fazem parte de um sistema de monitoramento, tanto da UADA, da Agência Internacional, como a ABCD, e ele é monitorado, então tem um sistema, chama-se Whatabout. O atleta tem que informar todos os dias onde ele está. Então, se eu sou de Curitiba, vim aqui gravar com você em São Paulo, eu tenho que colocar no meu Whatabout. Eu estou indo para São Paulo, no endereço tal, estarei de tal hora a tal hora. Todo dia? Todos os dias. Se você não estiver na sua residência, no seu local de treinamento, você tem que fazer essa informação. Por quê? Porque a ABCD tem que saber 24 horas por dia onde você está, porque ela pode chegar a qualquer momento para fazer a testagem. Isso é extremamente importante e fica aqui um registro para que os atletas tenham consciência disso. Por quê? Porque o fato de você não fazer essa atualização e um oficial da ABCD bater na sua casa e você não está lá, ele entra em contato por telefone, por WhatsApp, e te dá 15 minutos para comparecer. Se você não comparecer, é lançado o FAU. Ou seja, você não se apresentou, você teve uma advertência. Você tem direito a 2. Na terceira, você pode ser suspenso por 2 anos. Então, nós temos muitos atletas suspensos, não porque usaram doping, mas porque não se submeteram aos exames. Então, perderam o direito de provar a inocência. Então, isso é extremamente importante, nós somos absolutamente favoráveis a isso, deixando claro também que todas as corridas com permit prata e ouro existe o antidoping, isso é obrigatório, né? É obrigatório. Então, compete ao organizador assegurar isso, fazer esses pagamentos exatamente para assegurar a integridade da prova. Então, as provas com permit bronze, não existe obrigatoriedade, mas permit prata e ouro, que são todas as grandes corridas do Brasil, obrigatoriamente tem que ter o exame antidoping. O doping, ele advém mais do atleta ou o treinador tem... Como que funciona isso? Então, tem vários... Sem citar nome. Sim, não, tem vários fatores, né? Até porque é muito difícil da gente identificar. Por certo que as punições se dão aos atletas, e eu não me recordo agora de algum atleta que tenha acusado o seu treinador, né? A punição recai sobre o atleta, mas nós sabemos sim, né, que infelizmente existem treinadores que, mais uma vez, influenciam os atletas a isso, muitas vezes sem o atleta sequer saber que nós estamos falando de doping, seja por ingenuidade, seja mesmo por ignorância, né? Então, infelizmente, existem induções. Isso é extremamente ruim, mas, repito, é um enfrentamento que nós fazemos, é um convite que nós fazemos, inclusive, para toda a comunidade de corrida de rua, toda a comunidade do atletismo, que essa seja uma preocupação constante, né? Nós precisamos banir o doping, porque nós sabemos o quanto de sacrifício envolve, né, um planejamento para uma prova, principalmente para um atleta de altíssimo rendimento, onde nós falamos aí de se trabalhar no máximo 2 maratonas por ano, estourando, a depender da condição do atleta, 3, mas já é um exagero, né? Quer dizer, todos os grandes pesquisadores, a ciência fala do limite para você performar no altíssimo rendimento de 2 maratonas. Então, o trabalho que tem envolvido nisso, o investimento que tem nisso, né? Então, não é possível que um atleta desse seja prejudicado por uma questão de doping, né?
Mas é uma missão de todos nós. Eu comecei a correr nos anos 90 e a premissa era essa, para nós amadores, hein? De 2 a 3, e hoje a maratona banalizou, né? Isso não estou julgando, cada um faz o que quer, o amador, cada um faz o que quer dentro do seu planejamento, dentro da sua vontade, do seu ego, do seu desafio pessoal. Mas tem gente que corre maratona todo final de semana. Eu acho. Não é que eu digo, num caso especial, eu mesmo fisicamente eu não conseguiria fazer, porque é um desgaste grande, né? E nós vemos muito atleta, o profissional, que ele passava a competir todo final de semana ali para receber, correr atrás da premiação, né? Então existia esse overtraining, né? Over competição, e isso encurtava um pouco a vida útil do corredor, não? E vamos falar um pouco da gestão da confederação. Na sua gestão de geração também, você deu uma nova cara, como a gente falou, nós tínhamos o Gesta, né, que foi, para mim, foi um mecenas do esporte, né, um colecionador da história olímpica brasileira, né, da mundial. Ele é o maior colecionador brasileiro. É o segundo maior do mundo, do olimpismo. É o segundo maior colecionador do mundo de memorabilia olímpica. Eu assisti uma exposição dele aí na Caixa. Nos Jogos de 2016. 2016 tinha tochas de todas as... fantástico, sapatilhas antiguíssimas, e coisas. Então, e essa gestão sua veio para dar uma moralizada, porque, infelizmente, nós tivemos uma gestão anterior à sua que teve problemas, a pessoa renunciou, e a sua gestão veio para moralizar. Eu acredito na sua pessoa. Eu vejo que você viaja e fala assim, estou viajando com o meu dinheiro. Sou eu que estou pagando a passagem. Por que isso? É um pouco de missão, como eu sempre falo, né? Hoje eu estou devolvendo ao atletismo o que o atletismo me deu, o ser humano que eu me transformei. Hoje eu devo muito ao atletismo, além dos valores que eu aprendi na minha casa, eu aprendi os valores de vida dentro de uma pista de atletismo. Tem uma coisa que para mim é um pouco mais sério, e aí quando entra na questão da missão, pouca gente sabe, eu já passei por 3 cânceres. E o primeiro foi em 2008, eu tinha 38 anos de idade, e de uma hora para outra, eu me forte, não sentia nada, e fui diagnosticado com um câncer linfático, e já estadiamento 3, e segundo os médicos, se eu não tivesse descoberto, eu iria a óbito em mais 2 meses, e só iriam saber do que eu teria falecido depois numa autópsia. Isso sinalizou para mim uma coisa bem interessante, e foi... eu ainda me emociono quando eu falo isso, porque eu sabia que o atletismo tinha um propósito maior na minha vida, mas onde é que entra o câncer com o atletismo? Quando eu recebi... devastador, né? É devastador, e quando eu recebi o diagnóstico, o médico me falou, olha, Vlamir, ele procurou ter informações da minha vida, com familiares, com tudo mais, para saber como nós iríamos fazer esse tratamento, porque o câncer já estava muito avançado, era um câncer linfático, e repito, eu tinha 38 anos de idade e jamais imaginei o que seria ter um câncer, passar por um tratamento de câncer. Mas aí, acho que tem um pouco de Deus, ou de quem acredita em qualquer poder maior, mas nessas conversas que o médico teve com a minha família, ele soube que eu tinha sido atleta de alto rendimento, ele soube que eu me destaquei muito cedo, que eu fui recordista sul-americano, que eu treinava muito, que eu abri mão de muita coisa, do conforto da minha casa para morar embaixo de uma arquibancada, por exemplo, em Cubatão, saí do conforto da minha casa de Londrina para morar primeiro num vestiário desativado, coisas que você fala, bom, como que você sai do conforto da tua casa para isso? Mas eu tinha um sonho, eu tinha um propósito. E aí, nessa conversa, o médico me falou o seguinte, falou, Vlamir, quando você treinava, você sentia dor.
Eu falei, sentia, doutor. Eu falei, pois é, você vai sentir dor. Ele falou, quando você treinava, você algum dia pensou em desistir? Eu falei, doutor, pensei. Por várias vezes, refletia, falou, será que vale a pena? Falou, você vai pensar em desistir. Quando você treinava, você tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? Um recorde, uma convocação, um índice? Falou, pois é, agora o teu objetivo tem que ser um só, que é sobreviver, que é ter esse privilégio de viver essa bênção fantástica que é a vida. E eu quero fazer um acordo com você, eu quero fazer um compromisso com você agora. A partir desse momento, você deixa de ser o Vlamir consultor legislativo e volta a ser o Vlamir atleta. E você vai me enxergar não como teu médico, mas como seu treinador. Vamos fazer um acordo de que, a partir de agora, você vai me ver como você via o professor Roberto Dick. Você vai fazer tudo o que eu te pedi. Vamos enfrentar junto tudo o que tiver pela frente. E no final dessa jornada, a gente vai conquistar junto o que a gente está buscando, que é a tua vida. Isso, para mim, foi um momento muito especial na minha vida e eu fiz exatamente isso. Eu parei, eu conversei com o meu treinador, que, graças a Deus, ainda é vivo, Roberto Dick, tem 82 anos de idade, que é uma pessoa extremamente importante na minha vida, que ele me ensinou muitas coisas. Uma delas, ele dizia sempre, Vlamir, quando você acordar e for escovar os seus dentes, você olha no espelho e fala, eu vou ser melhor do que eu fui ontem. E eu faço isso até hoje. Ele também dizia o seguinte, Vlamir, coloque na sua cabeça, você não tem que ser melhor que ninguém, você tem que ser melhor que você todos os dias. Eu ainda brincava com ele, falei, Dick, eu tenho que ser melhor que os outros, cara, eu quero ganhar medalha, eu quero ir para pódio, eu quero ter uma convocação. Vlamir, você tem que ser melhor que você todos os dias. E eu só entendi o que era isso quando eu bati o recorde sul-americano juvenil em 1987, em Santiago, no Chile, e que ele me chamou na grade, foi no Estádio Nacional do Chile, e me falou o seguinte, tá vendo, Vlamir? De tanto ser melhor que você todos os dias, hoje você foi melhor que todos que se propuseram a fazer o que você fez na América do Sul. Então, voltando para isso, o atletismo ele está na minha vida e quando eu falo de missão na CBAT, é possibilitar que crianças e jovens tenham as oportunidades que eu tive, que conheçam os valores do esporte, que possam acessar uma universidade através do esporte, que possam acessar uma escola, que tenham condições de se tornarem cidadãos de bem, usando o atletismo como ferramenta de inclusão e transformação social. Então, quando eu falo, e isso eu comprovo, de que eu faço uma gestão como missão, sem discorrer, sem me distanciar da questão técnica, isso tem sido muito elogiado, tem dado muito certo, graças a Deus. Inclusive, o ano passado, isso nós nos orgulhamos muito. 2022, a Confederação Brasileira de Atletismo foi eleita pelo World Athletics a melhor confederação de atletismo do mundo. Pela primeira vez na história, uma confederação olímpica do Brasil foi eleita a melhor do mundo. E para mim foi algo assim fantástico, muito mais do que eu esperava, porque o ano passado foi o primeiro ano completo da minha gestão. Nós fomos eleitos em março de 2021 e 2022 foi o primeiro ano completo. E aí as coisas começam a fazer sentido. Eu falei, então, todo aquele trabalho que a gente faz, pensando um pouco fora da caixa, uma coisa também, eu sempre fui motivado por desafios, eu sempre entendo que o ser humano ele deve quebrar paradigmas, a gente deve sair da zona de conforto e nós fizemos isso na CBAT. Como você bem colocou, primeiro momento nós precisamos recuperar a integridade da nossa confederação, porque é formado por pessoas de bem, nós estamos falando de 15 mil atletas, a maioria pessoas extremamente simples, que tem que acreditar e tem que ter essa proteção da Confederação Brasileira de Atletismo. Para que a confederação possa trabalhar, nós temos que ter essa integridade, esse respeito não só da comunidade, mas de patrocinadores, do cenário internacional, do Comitê Olímpico do Brasil, e nós conquistamos isso. Então, fico extremamente feliz, extremamente grato pelos resultados que nós estamos conquistando, e eu sempre falo, a CBAT não é uma confederação perfeita, nós não ganhamos o troféu de confederação perfeita,
Mas com todas as nossas falhas, nós fomos eleitos os melhores do mundo, superando outros 213 países. Não é pouca coisa. E eu penso que isso só foi possível porque eu tenho uma grande equipe e também gosto de deixar muito claro, quando a gente fala, não adianta você parecer ser sério, você tem que ser sério. A primeira coisa que nós fizemos foi desligar alguns colaboradores da CBAT, mas eu não contratei meus amigos. Nós abrimos edital público. Eu tenho 2 cargos de confiança na CBAT, que é o meu CEO, meu diretor executivo, Cláudio Castilho, e a Joana Costa, que é a minha superintendente técnica. Todos os outros colaboradores contratados por edital público. Então, eu não fui eleito para fazer amigos, eu fui eleito para fazer gestão. E nós estamos fazendo, e isso vieram os frutos, tanto com relação a resultados, e me orgulho muito. Ganhamos todos os campeonatos sul-americanos que disputamos de todas as categorias desde o início da nossa gestão. Ganhamos alguns títulos inéditos que nós não tínhamos. Pela primeira vez, nós fomos campeões sul-americanos em marcha por equipe. Hoje, marcha atlética, o principal grupo de provas do Brasil. Fomos campeões pan-americanos de cross-country. Não tínhamos esse título na história da CBAT. Hoje temos. Então, me orgulho muito disso. E o ano passado fizemos a maior campanha da história num campeonato mundial. No campeonato mundial de Eudine, nós tivemos a maior participação, os melhores resultados do Brasil de toda a história da CBAT. Fruto de trabalho, mas mais importante que isso, nós dobramos o número de atletas filiados, o que é muito legal, e conseguimos também mostrar para o mercado o que era a Confederação Brasileira de Atletismo agora. Nós estamos falando da 3ª maior confederação olímpica do país. Das 34, nós só estamos atrás da Confederação Brasileira de Futebol e da Confederação Brasileira de Vôlei. Então, terceiro, já vem a Confederação Brasileira de Atletismo. Conseguimos aumentar em mais de 80% o orçamento da Confederação Brasileira de Atletismo. Conseguimos trazer para o atletismo um contrato fantástico com a Puma, e eu me orgulho muito porque é o contrato mais longevo do esporte brasileiro. Então, num país em que infelizmente só se respira futebol, é um país da monocultura do futebol, quando uma empresa como a Puma, uma empresa com 75 anos de história, pela primeira vez tem a bandeira do Brasil no seu uniforme, e é o uniforme da Confederação Brasileira, isso nos enche de orgulho. Mas mais que isso, é um contrato de 10 anos. Não existe nenhuma modalidade, nenhum time de futebol, nenhum contrato do esporte brasileiro tão longevo. Então, a CBAT, o atletismo brasileiro, será Puma em Paris, em Los Angeles, em Brisbane. Então, nós seremos Puma até 31 de dezembro de 2032. O que para nós é extremamente importante? Isso mostra credibilidade. Uma empresa alemã, antes de fazer qualquer investimento, faz uma análise profunda com relação à governança, à compliance e tudo mais. Acabamos de renovar o contrato com as Loterias Caixa, um contrato por mais de 18 meses. Então, as coisas estão fluindo muito bem. E repito, então isso mostra que aquela opção que eu fiz, que não é fácil, isso é importante a gente deixar claro. Quando você se envolve de cabeça nisso, você acaba cometendo alguns pequenos erros, que é deixar de cuidar da saúde, deixar de cuidar da família, de se dedicar 24 horas. Eu falo isso porque eu fico muitas vezes um mês sem voltar para minha casa. E a minha esposa, inclusive, fala: Vlamir, eu não tenho o que falar, porque eu nunca te vi tão feliz, entendeu? Inclusive, existem vários momentos mais complicados. Eu falo: eu vou renunciar à CBAT. Ela fala: eu jamais te pediria isso. Está no ápice. Ela falou: eu nunca te vi tão feliz. Isso é uma missão. Então, nós temos que entender, nós temos que compreender, não é fácil. Então, eu fico muito feliz, acredito que eu estou conseguindo cumprir aquilo que eu me propus a fazer, e eu não falo que eu estou cumprindo o que eu prometi, porque eu jamais prometi nada. Foi a única coisa que eu falei: olha, esperem de mim muito trabalho, esperem de mim muita seriedade, esperem de mim radicalização da transparência, esperem de mim um ex-atleta que está gestor e que tem como propósito transformar o atletismo brasileiro. O transformar significa oportunizar, significa, e aí, se você me permitir a gente avançar um pouco, eu sempre questionei
quando se falava, quando eu era vice-presidente da CBAT, eu discutia no nosso conselho de administração por que a CBAT não trabalhava na base. E a justificativa era o seguinte: não, Vlamir, no sistema as federações e confederações trabalham no alto rendimento. A iniciação é papel da escola, a formação é papel do clube e a confederação e as federações entram no alto rendimento. Falei, ok, nós estamos na Suíça. Isso não cabe numa realidade brasileira. Que escola? Num país onde a educação física sequer é obrigatória ainda, um país onde as escolas não têm uma estrutura mínima de esporte, como que nós vamos falar que a iniciação é papel da escola? Deveria ser, mas não é. E, mais uma vez, quem nasce no alto rendimento? E eu brinco sempre, apenas Ronaldo da Costa, que na sua terceira maratona bateu o recorde mundial. E como nós falamos na sua primeira pergunta, a função da CBAT é a administração do atletismo da base ao alto rendimento. Então eu entendo que a CBAT tinha que entrar na iniciação e hoje nós estamos. Nós temos 60 centros de formação no atletismo em 20 unidades da federação, onde nós estamos atendendo 3.700 crianças a partir dos 6 anos de idade, dos 6 aos 16. Nada de especialização precoce. Nós estamos oportunizando, nós estamos apresentando o atletismo para essas crianças e jovens. O atletismo que é o esporte mais democrático que existe, que você precisa de muito pouco para praticar o atletismo. Um esporte onde tem espaço para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro, para o homem, para a mulher, porque existem as mesmas provas do masculino e do feminino e está dando muito certo. Esse, inclusive, é o projeto que é o Menino dos Olhos das loterias Caixa hoje. A gente está promovendo a inclusão e a transformação social através desses projetos de iniciação. Então, isso nos alegra, isso nos motiva, repito, sem descolar da nossa obrigação, da nossa responsabilidade com o alto rendimento, mas pensando que ninguém nasce no alto rendimento e nós temos que abrir essa possibilidade, oportunizar para essas crianças que conheçam o atletismo. Quanto custa a formação de um atleta? É uma pergunta difícil. Eu posso te falar que hoje, nesses centros de formação, nós investimos algo em torno de 2,7 milhões, né, ao ano. Nós estamos falando em atender aí 3.700 crianças em 60 polos em 20 estados da federação. Nós temos também um programa Seleção Permanente, né, onde nós investimos aí também mais de 3 milhões de reais em 70 e poucos atletas e 30 e poucos treinadores. O investimento ele é necessário, por certo que ele não pode ser apenas da federação, apenas da confederação, né, porque, mais uma vez, esse atleta, pelo sistema, pela lei do Brasil, pela Lei Pelé, o direito federativo do atleta é do clube, né? Então, em tese, a CBAT ela não paga salário, ela tem programas de apoio. Então, nós temos algumas bolsas para alguns atletas que se destacam. Nós temos programas de apoio no sentido de possibilitar ao atleta alguns X milhares de dólares para que ele possa fazer camps no exterior, para que ele possa participar de competições no exterior. Então, nós arcamos, a depender do nível do atleta, ele tem direito a X dólares e ele pode usar isso para pagar passagem aérea, para pagar alimentação, para pagar hospedagem, mas não dá para se falar, eu não teria para você um número preciso quanto custa, mas é necessário muito investimento. É um investimento a longo prazo. A longo prazo. Ele dura 10 anos, você pega, né, o garoto de 12 anos e vai até o sub-23. Esse número ele é interessante porque muitos estudos, né, falam que você, para formar um atleta de altíssimo rendimento, você coloca um mínimo de 8 anos e uma média de 12 anos. Então, é aquilo que você falou, é você pegar um atleta com 10 anos para ele performar com 22 anos, mais ou menos. E aí faz necessário um acompanhamento, um monitoramento, isso não é fácil. Por certo que nós temos grandes talentos que abreviam muito esse tempo. E no Brasil nós temos talentos fantásticos. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós ainda estamos falando de um país adormecido do ponto de vista esportivo, de um país que tem tudo para se tornar uma potência olímpica. Nós estamos falando de 215 milhões de pessoas, onde muito poucos têm acesso ao esporte. E eu falo isso porque eu conheço o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, conheço os interiores, conheço o sertão e a gente vê o potencial. Mas é necessário que, como eu costumo dizer, colocar luz nos invisíveis, né? Então,
temos muito potencial, como você bem colocou, é um trabalho de médio e longo prazo, não há de se falar em resultado com um curto prazo, né? Mas é necessário esse trabalho e buscar sempre parcerias. Então a CBAT dialoga com todo mundo. Uma coisa que eu me orgulho também, assim que nós tomamos posse, nós criamos uma estratégia que chama-se #SomosAtletismo. O que é isso? Para mim não interessa se o atleta é federado ou não. O atleta pratica atletismo, o atleta pratica corrida de rua, não é federado? Venha para a CBAT. Então nós assinamos termos de parceria com a Confederação Brasileira de Esporte Escolar para a gente trabalhar também junto ao atletismo nas escolas, com a Confederação Brasileira de Esporte Universitário, para a gente trazer para o atletismo, trazer para as nossas competições esse atleta universitário, sem a obrigação dele ser federado. Assinamos parceria com o Comitê Paralímpico do Brasil e nós realizamos os desafios CBAT-CPB. Só esse ano são 12 edições desse desafio e com isso a gente está aumentando o número de praticantes de atletismo. Nós estamos com esses atletas todos no nosso radar. Paralímpico, ela está dentro do seu guarda-chuva? Não, ela não está, ela está no guarda-chuva do Comitê Paralímpico do Brasil. Por quê? Porque a nível mundial o paraatletismo não está ainda no guarda-chuva da World Athletics. Isso é uma discussão que se tem nesse momento, nós temos todo o interesse que isso aconteça em várias modalidades e assim, no atletismo infelizmente não é. Mas no Brasil nós trabalhamos em harmonia, em absoluto conjunto. O CPB é um grande parceiro, o presidente Misael é uma pessoa fantástica e nós trabalhando junto. O Brasil é uma potência, o Brasil é muito mais competitivo no paraatletismo do que no atletismo convencional. Então, nós temos todo o interesse, sim, de estar nessa janela, nesse mesmo guarda-chuva, só não está por uma questão das entidades globais, né? No caso da World Athletics, ela ainda não trata, não acolhe o paraatletismo. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, eu faço questão de fazer um registro que eu acho muito legal. Nosso ídolo dos ídolos, nosso campeão olímpico, Joaquim Cruz, ele é o head coach do paraatletismo dos Estados Unidos, né? Pouca gente sabe disso. O Joaquim já mora nos Estados Unidos há 41 anos, né? Mora em San Diego, na Califórnia, é funcionário da USA Track and Field, do Comitê Olímpico dos Estados Unidos e é o head coach do paraatletismo dos Estados Unidos, né? Quer dizer, é muito legal. Então ele segue contribuindo muito com o atletismo brasileiro, mas há quase 30 anos, né, ele trabalha com o paraatletismo dos Estados Unidos e com o atletismo também, mas hoje ele é o head coach, ele é o principal treinador, né, do paraatletismo dos Estados Unidos, que é muito legal. Essa informação. E é uma pessoa super humilde, simples, né? Eu já tive contato com ele logo no começo, nos anos 90, quando eu criei o site, em 99, e eu conversei com ele foi super aberto. Não com trato pessoal, uma pessoa, né, um gentleman, né? Como eu falo, o Joaquim ele é o ídolo dos ídolos, né? A minha história perpassa... Que não morre, né? Não, a minha história perpassa pelo Joaquim. Eu comecei no atletismo no ano que o Joaquim foi campeão olímpico. Eu me recordo, eu com 14 anos de idade, peguei um ônibus sozinho lá em Londrina. Com Sebastian Coe, né? Era o grande... Que é outro grande amigo hoje. E aí eu falo, são coisas assim fantásticas. Quando você fala se algum dia eu pensei em ser presidente da CBAT, eu jamais pensei em conhecer o Joaquim Cruz. Sebastian Coe, então qual seria a possibilidade de eu conhecer o Sebastian Coe? E hoje é um grande amigo. Mas eu falava do Joaquim porque aos 14 anos de idade, a primeira vez eu peguei um ônibus sozinho, eu tinha 14 anos, peguei um ônibus em Londrina, desembarquei em São Paulo, no terminal do Tietê, e peguei vários ônibus para chegar no Ibirapuera para assistir o GP Internacional Sears Ford de atletismo, para assistir o Joaquim Cruz. O Joaquim, o Zequinha, o Agberto, eu tenho até hoje o ingresso que eu paguei para assistir o atletismo no Ibirapuera e jamais imaginei que essas pessoas, esses ídolos, se tornariam amigos. O ano passado, eu tive eu digo feliz ideia porque foi muito legal. O ano passado, o Campeonato Mundial de Atletismo foi na cidade de Eugene, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, na pista da Universidade do Oregon, que foi onde o Joaquim estudou, onde o Jequinha estudou, onde o Luiz Alberto foi treinador. E eu convidei o Joaquim Cruz para ser o nosso chefe de delegação no Campeonato Mundial. Foi uma das cenas mais felizes, mais emocionantes da minha gestão até agora, porque nós estávamos no Troféu Brasil, no estádio Newton Santos, no Engenhão, aguardando uma cerimônia de premiação, e eu convidei o Joaquim.
Falei, Joaquim, eu tenho um convite para fazer para você, eu gostaria muito que você fosse o nosso chefe de delegação, porque a tua história passa por Eudine, para mim não existe a menor condição de eu ir como chefe de delegação, tendo esse contato com você, essa gratidão por você e sabendo da importância da Universidade do Oregon para você. Ele parou, abaixou a cabeça, alguns segundos, levantou, lacrimejando, ele falou, Vlamir, seria a maior homenagem da minha vida, porque eu cheguei na Universidade do Oregon, eu não falava inglês. Poucos anos depois de chegar na Universidade do Oregon, eu fui campeão olímpico. Eu conheci a minha esposa, a Mary, na Universidade do Oregon. Mas eu não posso aceitar o convite porque eu sou um funcionário do Comitê Olímpico Norte-Americano, da USA Track and Field, então eles não permitiriam. Eu falei, Joaquim, vamos fazer o seguinte, caso você aceite, deixe que nós vamos dialogar, né, com o Comitê Olímpico Norte-Americano, com a USA Track and Field, mas eu gostaria de saber se você queria, se você aceitaria essa incumbência. Ele falou, nossa, seria a maior honra da minha vida. Na semana seguinte, nós entramos em contato com a CIA Track and Field e com o Comitê Olímpico, eles vibraram com a escolha do Joaquim. Não só concordaram, não só como autorizaram, como vibraram pela homenagem feita ao Joaquim. E aí, para que a coisa ficasse ainda mais legal, nós convocamos o Zequinha Barbosa para ser um oficial. O Joaquim, ele foi ovacionado todos os dias do Campeonato Mundial. O Joaquim, no estádio da Universidade do Oregon, tem o Hall da Fama, tem a estrela com o nome dele na pista por tudo que ele fez. Um dos andares da pista da Universidade do Oregon, o elevador tem o nome dele no andar. E ele foi a pessoa que mais deu autógrafo, tanto para novos atletas, quanto para atletas veteranos, quanto para professores da universidade, como para ex-atletas que hoje são treinadores do mundo todo. Todo mundo queria estar ao lado do Joaquim Cruz, todo mundo queria uma foto com o Joaquim Cruz. Então, para nós foi uma coisa assim fantástica, por isso que eu falo, o Joaquim é ídolo dos ídolos, né? Nós temos vários ídolos e ele é o ídolo de todos eles. Eu costumo dizer que nós temos muitos medalhistas olímpicos recentes, que se você entrar num shopping, ninguém sabe quem é. E nós temos o Joaquim Cruz, que foi medalhista no longínquo 1984, que onde ele passa, todos sabem quem é Joaquim Cruz. Agora, o ano retrasado, foi feita uma pesquisa aí pelo nosso principal canal de televisão, como buscando quem seria a maior referência olímpica do Brasil de todos os tempos, Joaquim Cruz. Então, para mim, é um privilégio, né, contar com a amizade do Joaquim. O Joaquim me ajuda muito, o Joaquim sempre com seus conselhos, sempre com as suas orientações. O próprio Sebastian Coe, presidente da World Athletics, acaba de ser reeleito. E eu repito, né, a possibilidade de conhecer o Joaquim era nenhuma e o Sebastian Coe jamais. Hoje é um grande amigo, inclusive me orgulho muito. Agora nós tivemos a eleição em Budapeste e quando eu fui cumprimentar o Sebastian Coe, eu disse para ele que ele era uma grande referência para mim, enquanto gestor, que eu me inspirava muito nele. E ele falou o seguinte, falou, Vlamir, vocês são referência para muita gente. Quer dizer, isso para mim foi uma coisa assim fantástica. E aí, como assim? Falei, não, vocês, uma federação que não é tão grande, de um país ainda que não é uma potência esportiva, vocês estão inspirando e motivando que outros países sigam a mesma linha e tornam-se potências, e isso está justificado no prêmio que vocês ganharam o ano passado. Então foi isso muito legal. Sebastian Coe, não por acaso, ele é um lord na essência máxima, né? É um sir, e de uma nobreza, uma pessoa com 4 medalhas olímpicas, né? Com 2 ouros, com 2 pratas. Hoje, aos 66 anos de idade, segue correndo todos os dias. Sim, segue treinando todos os dias, super saudável, né? Super saudável. Uma pessoa fantástica, um gestor maravilhoso, nos ensina todos os dias. Tivemos o prazer de recebê-lo ano passado no Brasil. Né? Ano passado, durante o Campeonato Sul-Americano, que nós realizamos na cidade de São Paulo, ele veio, ele acompanhou toda a competição. Foi assim um momento fantástico para nós. Então isso é muito interessante. E uma coisa que o Sebastian Coe falou ano passado, que eu achei muito legal, e que eu me orgulho muito disso também, é que nós estamos humanizando o atletismo brasileiro.
E eu sempre falo, na CBAT nós não temos números, nós tratamos de gente, nós tratamos de seres humanos. E quando nós fazemos as nossas reuniões de trabalho, eu sempre pergunto para o nosso pessoal, para os nossos colaboradores, olha, a CBAT, aspas, é uma grande empresa, vocês sabem o que nós vendemos? Qual que é o nosso produto? Nós vendemos sonhos. Então, nós não temos direito de errar com os sonhos dos outros. Então, a nossa função é fazer com que atletas e treinadores tenham que se preocupar apenas e tão somente na performance. E eu falo disso da humanização porque hoje nós somos a única confederação do mundo onde oferecemos planos de saúde para 1.088 atletas. Então, hoje, todos os 6 primeiros colocados do Troféu Brasil recebem um plano de saúde por 1 ano, um plano de saúde integral, sem carência, sem nenhum tipo de exame prévio. Hã? Qual é o plano? NION, Prevent Senior, NION. Os 3 primeiros colocados de todos os nossos campeonatos brasileiros, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, têm acesso a esse plano. Os 3 primeiros colocados da Copa Brasil de Marcha Atlética, Copa Brasil de Provas Combinadas, Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo, Copa Brasil de Cross Country, além dos 3 primeiros colocados do Troféu Norte e Nordeste, das 3 categorias, tem direito a esse plano por 1 ano. Então, o atleta tem direito a isso até o Campeonato Brasileiro do ano seguinte. E ontem, no Conselho de Administração... Se repete, se renova. Se renova e aí vem a humanização com isso. Reduziu-se o número de lesões, com isso o tempo de recuperação de lesões foi muito mais rápido, porque nós trabalhamos com medicina de ponta e com médicos especialistas em medicina esportiva. Nesse plano, que é uma coisa, inclusive ontem eu destacava numa palestra na Coab Expo, prevê inclusive obstetrícia. Então nós não estamos falando de atleta só que tem que performar, não. A atleta mulher tem o direito de ser mãe e nós temos o direito de auxiliá-la nesse momento. Então isso tem sido uma coisa muito legal. Muitos atletas que não vinham no Troféu Brasil, o atleta fala, eu vou ter que viajar, eu vou ter que gastar, eu não vou conseguir ser pódio. Ele fala, bom, eu não vou ser pódio, mas se eu for entre os 6 eu tenho um plano de saúde, vale a pena o investimento. E nós conseguimos, também na reunião do Conselho de Administração da CBAT de ontem, ampliar esse benefício. Então, a partir de agora, da próxima competição, todos os finalistas do Troféu Brasil, antes eu falei, eram os 6 primeiros, agora passam a ser os 8 primeiros colocados e os 5 primeiros colocados de cada categoria têm direito ao plano de saúde, que tem sido um diferencial na vida de muita gente. Além do trabalho de recovery, você que acompanha, você que participa de provas o tempo todo, sabe a diferença que tem um trabalho de recovery, um trabalho de você fazer essa recuperação depois de uma prova. Muitos atletas jamais passaram por um fisioterapeuta, por um massoterapeuta, por um médico. Todas as nossas competições, nós temos um serviço de recovery para todos os atletas. Tá? Então, nós atendemos aí, fazemos uma média de 600 atendimentos por campeonato brasileiro, onde todos têm o direito. Então, se você é de um pequeno clube ou de um grande clube, você tem o mesmo atendimento. Com isso, nós estamos melhorando a performance, nós estamos motivando esses atletas e, mais uma vez, né, nós estamos trabalhando a autoestima, trabalhando a dignidade e assegurando a integridade física dos atletas, que para nós é o mais importante, né? Nossa, perfeito. Eu não sabia dessa parte da NION, eu achava que ela só fazia o recovery, mas essa do plano de saúde é fantástico, é motivador, né? Sim. Hoje um plano de saúde não é um valor considerável e como a maioria dos atletas vem de origem humilde, sim, né? Seria impossível ele bancar um plano. E é o plano mais completo. A gente está falando aí algo um pelo outro, algo em torno de R$ 1.100 por atleta. Eu conheci a sede da NION ali, perto de Ibirapuera, o nosso amigo Álvaro Razucchi, né? Ah, sim, que esteve aqui, né? Esteve aqui no programa anterior. O Álvaro Razucchi é um grande amigo, inclusive eu faço aqui um agradecimento ao Álvaro Razucchi. Esse projeto de humanização do atletismo através dos planos de saúde é um projeto dele. É um projeto dele, foi uma iniciativa dele. Então, quem pensou isso e buscou essa parceria foi o Dr. Álvaro Razucchi, né, diretor médico da Prevent Senior, que depois veio a ser para nós a NION. Então, nos oferta, inclusive, a Casa do Atleta, onde os atletas fazem a manutenção durante todo o tempo. E aí, como eu falei anteriormente, nós estamos falando de um plano sem carência.
E hoje, eu me orgulho muito de saber que muitos atletas fazem tratamento de câncer pela Nion, por esse plano. Nós não estamos falando apenas de lesão do esporte. Né? Muitos atletas já fizeram grandes cirurgias. Por quê? Porque nós temos atletas que jamais tinham feito um exame de saúde completo. Por que o câncer no atleta? Porque será algo genético, alguma coisa do esforço? Acho que não do esforço, acho que mais genético, alguma coisa, câncer de tireoide, câncer linfático, né? Atletas jovens, né? Mas que jamais tinham feito um exame. Então, até quando se falar da questão genética, pais nunca fizeram um exame. Muitas vezes, principalmente, né, os mais humildes, os pais morreram do quê? Causa natural. Mas, enfim, talvez possa ser uma coisa genética. Né? Mas é isso. E a Nion jamais nos desassistiu. Como eu falei, várias atletas fizeram todo o seu trabalho, né, o acompanhamento durante a gravidez, né, o parto, tudo pela Nion. Então, isso é uma diferença absurda. Alguns atletas com grandes lesões. Um episódio foi extremamente interessante. Inclusive, o Dr. Álvaro Razuc, nesse dia, estava na pista, Campeonato Brasileiro Sub-23 em Bragança Paulista, e um atleta do salto com vara, ele teve o rompimento do tendão de Aquiles, um rompimento total na corrida para o salto com vara. O Razuc estava assistindo a competição. Toda a competição nós temos 2 ambulâncias com 2 equipes completas da Prevent Senior. Resumo, o atleta lesionou em Bragança Paulista às 17 horas. Às 21 horas ele já tinha sido submetido a uma cirurgia em São Paulo. Quando isso aconteceria sem isso? Nunca. Esse atleta teve uma recuperação breve, já voltou a competir. Eu estou colocando de um exemplo, e são vários. Né? Então, esse trabalho, essa parceria, esse patrocínio da Nion, da Prevent Senior para nós, ela é fantástica porque ela está cuidando do que há de mais precioso, que é da integridade física, da saúde dos nossos atletas, e foi reconhecido pelo World Athletics como uma referência. Então, um dos pontos de nós termos ganhado esse prêmio de melhor confederação de atletismo do mundo passou por esse tratamento humanizado. Nossa, fantástico. E eu tenho uma história do Razuc. Eu fui, por um tempo, assessor de imprensa do Danielzinho e estávamos na Maratona do Rio no ano passado e o Razuc estava no backstage porque o Razuc ia premiar o vencedor da meia maratona, no caso, naquela hora. E um dos quenianos estava começando a passar mal e todo mundo estava do lado dele, acudindo. E eu vi o Razuc, eu não conhecia ele pessoalmente, foi quando não nos conhecemos. Eu falei, o senhor é médico? Ele falou, sou. Por quê? Eu falei, sim, ele está mal. Ele parou, ele pegou o troféu, deu para outra pessoa, falou, segura o troféu e foi atender o atleta que estava passando mal. Quer dizer, ele deixou o lado empresarial dele, o lado institucional da pessoa e foi fazer o compromisso dele, né? A promessa do médico, né? Que é o juramento. E achei fantástico. Ele estabilizou o atleta e conseguiu ainda entregar a premiação para o campeão. Eu achei fantástico. O Razuc, ele é um ser humano admirável. Eu falo também, né? Eu comentei no início, meus grandes amigos, né? As grandes amizades foram forjadas no atletismo. E o Razuc é uma dessas pessoas que elas não passam na vida da gente por acaso. É uma pessoa que nós conhecemos numa relação empresarial, tornou-se um amigo, né? Tornou-se porque existe uma empatia muito grande. Eu tenho empatia por ele. O Razuc é muito gente, sabe? O Razuc, assim, ele é um ser humano fantástico e esse exemplo que você passou representa muito bem. E ao se falar da competência do Razuc como médico, não por acaso, o Razuc é simplesmente o diretor médico da Fórmula 1 no Brasil. Né? Quer dizer, então, a gente pensa, bom, nós estamos falando no topo do esporte de altíssimo rendimento, Fórmula 1. A Prevent Senior foi eleita em 2021 a melhor estrutura médica de todo o circuito mundial da Fórmula 1. E o Razuc é o diretor médico da Fórmula 1 no Brasil. Fantástico. Né? Então, nós estamos falando de um profissional, né? Mas, além disso, de um ser humano incrível. E um gentleman. Um gentleman. É uma
pessoa educadíssima, né? Sim. Nós nos batemos ombro, assim, em algumas corridas, algumas largadas, a gente vê... E além do que, um grande maratonista, corredor. fechou a mandala das majors, né? Agora, no final de semana, correu mais uma vez a maratona de Buenos Aires, né? Já correu todas as majors, já repetiu algumas. Sevilha, né? foi para Sevilha. Sim, é um ser humano diferenciado. Ele contou a nossa história aqui. Voltando um pouquinho dessa estrutura, a CBE tem agora em Bragança um grande centro, né? Por que Bragança? E não, porque nós descentralizamos de São Paulo, do Rio. No Rio nós tínhamos o Célio de Barros, né, que infelizmente foi destruído. Em São Paulo nós tem o ginásio de Ibirapuera, que estamos no impasse, né? A partir de Ibirapuera. Por que Bragança? Então, Bragança Paulista, nós temos hoje em Bragança o Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, né, o CNDA, e a gente fala que é um centro de desenvolvimento, não é um centro de treinamento. Ele também é treinamento, mas ali a gente desenvolve o atletismo. Ali a gente coloca a ciência a favor do atletismo, ali nós realizamos campings de treinamento, ali nós realizamos clínicas de treinamento, ali nós fazemos testes nos atletas. Agora, inclusive, nós temos uma grande parceria com a Unicamp, né, que é a terceira maior universidade da América Latina, para a gente envolver um pouco mais a ciência com o alto rendimento. Então, a gente passa a fazer avaliações de todos os nossos atletas que integram seleções brasileiras, desde a categoria sub-18 até o adulto. Mas por que Bragança Paulista? Bragança Paulista é uma estrutura de atletismo, foi criado primeiro pela equipe da rede. Então, nós temos em Bragança Paulista uma pista com certificação internacional nível 2, a mesma pista que sediou os Jogos Olímpicos de Tóquio, nós temos em Bragança Paulista, uma pista Mondo, inclusive realizamos eventos internacionais ali. Nós somos uma das poucas confederações olímpicas que eu costumo dizer que é chão de fábrica, o mesmo lugar onde nós temos a administração, os atletas treinam. Então nós temos a pista, nós temos uma pista coberta, nós temos uma sala de força, nós temos um grande depósito. E é isso. Era a sede da equipe rede. Uma vez que a equipe rede deixou de existir, aquele espaço estava ocioso, e aí a CBAT teve esse interesse. Nós estamos a apenas 60 quilômetros de São Paulo. A CBAT primeiro tinha sede, primeiro no Rio, depois em Manaus, depois foi para São Paulo, mas era É uma questão econômica também, sim, né? E além da questão da logística, porque nós tínhamos em São Paulo uma estrutura onde era a parte administrativa, nós tínhamos 3 depósitos onde nós guardávamos equipamentos, implementos, materiais, e nós não tínhamos o local para os atletas. Em Bragança Paulista, nós temos tudo isso num único lugar, então nós temos um grande galpão, um grande depósito, onde nós conseguimos colocar todos os nossos equipamentos e implementos, toda a parte administrativa, desde o departamento técnico até o departamento administrativo e financeiro, passando por todos os gabinetes de fisioterapeuta, de massoterapeuta, nutricionista, psicólogo, nós temos tudo ali. Nós temos um alojamento para 82 pessoas, então possibilita que a gente receba os atletas e fique ali realmente dedicados ao treinamento. E isso fez um grande diferencial. Então, a razão de nós estarmos em Bragança Paulista é de poder possibilitar, claro, tem a questão econômica, nós estamos falando tudo isso com uma economia muito grande, mas para que a gente possa conciliar a questão administrativa com o treinamento e também com a relação, com a realização de competições, passando por grandes eventos. Nós já realizamos GPs internacionais em Bragança Paulista porque a pista permite isso. Sobre pista, era uma pergunta que eu tinha para você. As pessoas não imaginam o custo. Quanto custa uma pista? Uma pista top, como a nossa, né? Uma pista de alto rendimento, a gente fala em mais ou menos 12 milhões de reais. Esse é o custo, é um custo extremamente alto, né? Em se tratando de padrões. Só pista. Só o tatame, né? Só a parte da borracha, né? A base, a parte da borracha, mas sem equipamento, sem implemento, sem nada. Né? Então, um custo médio de uma pista desse padrão, né? Uma pista padrão internacional, 12 milhões de reais. Mas eu falo um investimento, porque a nossa pista ela já tem 15 anos e é uma pista perfeita. Né? Então, você consegue por menos, você vai conseguir construir uma pista por 6 milhões de reais, que não vai durar 5 anos.
Tenho visto o senhor inaugurar várias pistas, vários centros, né? Sim, sim. Estão aumentando esses centros. Está- Esses centros, ao que você se referiu, teve agora foi no Centro-Oeste. Sim, sim. Não fazem parte desse centro. No Centro-Oeste nós tivemos a inauguração de 2 pistas de atletismo na Universidade de Brasília. E é interessante porque são pistas que a construção iniciou há 12 anos. Né? Então, uma pista você consegue construir em 1 ano, em 8 meses. Mas levaram 12 anos por N problemas de setor público, de abre licitação, de embarga, de começa a obra, muda governo, para. Então, mas foi muito legal, porque nós inauguramos 2 pistas, as 2 pistas Mondo, as 2 pistas top, uma de 8 raias, uma de 6 raias. O que é extremamente importante é que mais um espaço, claro que ele precisa de ainda algumas adaptações, ela precisa de uma arquibancada coberta, ela precisa de uma torre de transmissão, mas para que nós possamos realizar um campeonato mundial no Brasil, por exemplo, nós precisamos de uma pista sim. Para um mundial, eu preciso de uma pista com uma pista de aquecimento, 2 pistas. No Brasil, nós temos uma única pista, sim, que é a pista do Engenhão, a pista do Estádio Olímpico, né, do Engenhão, hoje estádio Newton Santos, que infelizmente não é utilizado para o atletismo, ele é utilizado para o futebol. Hoje ele está sob a gestão da SAF do Botafogo. O ano passado nós realizamos o Troféu Brasil lá, que era um desafio, falou, nós temos que desenvolver o atletismo do Rio de Janeiro, que sempre foi a segunda maior potência do Brasil, e não se realizava competições. Nós não tínhamos nenhuma competição de atletismo lá desde os Jogos Olímpicos. Falei, foram investidos milhões. É um absurdo que nós não utilizemos o legado. Então, nós fizemos o Troféu Brasil o ano passado, no estádio Newton Santos. E também, mais um registro, você colocou muito bem, nós temos várias pistas de atletismo no Brasil, mais de 60. E nós temos 2 templos do atletismo, que é o estádio do Ibirapuera e o estádio no Rio de Janeiro, o estádio Célio de Barros, onde foram feitos os grandes resultados, onde nós tivemos as grandes marcas de João do Pulo, de Robson Caetano, onde Joaquim Cruz bateu o recorde mundial dos 800 metros sub-20, que hoje estão inutilizadas. Ontem eu recebi com muita alegria um convite para participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no próximo dia 9 de outubro, para tratar do Célio de Barros. Tomara que tenha essa sobrevida, tomara que a gente consiga revitalizar o Célio de Barros, porque ele não é simplesmente uma pista de atletismo, ele é um templo. O Ibirapuera, a mesma coisa, eu sou suspeito para falar, porque a história da minha vida passa por ali, né? Eu fui campeão brasileiro naquela pista, né? Eu conheci muita gente ali, eu fiz excelentes resultados, então hoje é muito frustrante para a gente um local privilegiado como aquele, que seria a pista mais importante do Brasil, hoje está lá completamente depreciada, né? O governo anterior do Estado de São Paulo queria que aquilo fosse derrubado e desse espaço para shopping, né? Então a gente vê o descaso com o esporte. Ainda bem o Instituto do Patrimônio Nacional, o IFAM, embargou, então não se pôde mais mexer, e agora o governo de São Paulo fala numa possibilidade de também revitalização do Ibirapuera, que conta com o nosso total apoio. Então nós precisamos disso. Uma outra coisa que é lamentável, mas que infelizmente é uma coisa que acontece no Brasil, na Europa não acontece, nos Estados Unidos também não, é que nós temos muitas pistas onde não tem atletismo. Então isso uma lógica perversa. Inclusive, sempre que eu vou conversar com o ministro, com o secretário nacional, eles falam, Vlamir, me peça tudo menos pista. Eu falo, olha, se as pistas tivessem rodinhas, eu não pediria, porque nós levaríamos para onde tem atletismo. O que acontece é que elas foram construídas onde não tem atletismo. É uma aberração, um equívoco absurdo, um desrespeito com o recurso público, mas enfim. Era um ponto que eu ia falar, é exatamente isso. São Paulo, a comunidade de corredores amadores, sabemos que as pistas são destinadas ao alto rendimento. Só que com o crescimento das corridas de rua, de milhões de praticantes, muitos gostariam de treinar numa pista, mas não tem essa pista. Existiria alguma utopia, digo que a utopia, um sonho, de termos uma pista que, mesmo que o corredor amador ali pagasse
uma mensalidade para poder utilizar aquilo? Seria... Não, não é utopia. Isso existe no mundo. Você vai, principalmente na Europa, você tem várias cidades que possibilitam isso. Do lado da Torre Eiffel tem uma pista pública. Nós temos, se eu não me engano, 7 ou 8 pistas só em Paris, né? Mas você tem vários locais onde você chega, você paga ali 8 euros, 10 euros e utiliza. Você vai, faz o seu treinamento, claro, de forma adequada, com calçado adequado, utilizando as raias adequadas, respeitando tudo aquilo. Eu não vejo como tópico. Inclusive, uma discussão que nós estamos tendo no Ministério do Esporte hoje, nós levamos isso para a ministra Ana Moser, vamos retomar isso agora com o novo ministro Fufuca, é a regulamentação do uso das pistas públicas no Brasil. As pistas, elas foram construídas, a maioria delas, durante o período que antecedeu os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, foram construídas, a maioria, dentro de universidades federais ou de unidades militares, onde ninguém tem acesso. O que nós estamos pleiteando é a regulamentação do uso dessas pistas. Por quê? Pistas construídas com recurso público, ela tem que ter uma contrapartida social, ela tem que ser usada pela comunidade. Você colocou muito bem. Ela foi feita com o propósito do alto rendimento. Mas hoje já mudou a norma, onde a pista tem que ter várias funções. Uma pista pública, obrigatoriamente, ela tem que receber um projeto social. Obrigatoriamente, ela tem que permitir o treinamento de alto rendimento. Obrigatoriamente, em havendo universidade, não sendo dentro da universidade, ela tem que ser utilizada para formação acadêmica e também para formação de áreas médicas. Então, não é só educação física, é fisioterapia, enfim, cursos de extensão e tudo mais. E ela tem que sediar competições, ela tem que ser aberta para que as federações possam realizar suas competições. Claro que tudo isso com regras. Então, não é qualquer atleta que vai chegar. No caso que você falou do corredor de corrida de rua, pode sim ter esse cadastro, um uso adequado, uma hora pontual para isso, e até com um pequeno pagamento, porque faz necessário uma manutenção, então não é de todo errado isso. Eu acho que como você vai usar uma academia, né, e tenho certeza que muitos corredores pagariam isso. Então eu não vejo como seria utopia. Um sucesso. Pois é, não vejo como utopia, vejo que é uma questão simplesmente de uma regulamentação que é necessária. Hoje não existe um critério de utilização das pistas. Cada universidade utiliza de uma forma, muitas não permitem que tenham acesso. Então, por isso nós procuramos o Ministério para que a gente trabalhe numa regulamentação geral. Então, a regra que vale para uma universidade, vale para todas, e aí a comunidade saiba disso. Mas não é utopia, eu acho que é uma questão de gestão, é uma questão de política pública, é uma questão da eficiência e eficácia do recurso utilizado para a construção daquela pista. Então, não é utopia, não. Existe muita política, porque eu vou falar uma coisa que eu passei na minha vida, foi a inauguração do NAR, né? Do Núcleo de Alto Rendimento, feito pela família Diniz. E isso foi em 2011, se eu não me engano. E estava o ministro Aldo Rebelo, e eu fui falar com ele. Falei, doutor Aldo, o senhor tem a chance de entrar para a história, o senhor até vai organizar uma Olimpíada e organizar uma Copa do Mundo. Ele me abraçou, começou a andar assim, falou, vamos conseguir e tal. Só que vimos que ali é política, né? A política, tivemos a troca aí da ministra do esporte, a política, ela mexe muito com essa questão? Mexe o que eu sempre digo, e nós temos uma relação muito boa com o governo, e eu costumo dizer que nós temos, na gestão, você tem que ter como foco quebrar muros e construir pontes, sempre. Então eu digo, o nosso partido é o atletismo, nós estaremos sempre ao lado do atletismo, e para isso eu vou dialogar com todos os governos. Não dá para se colocar uma bandeira partidária, até porque a Confederação Brasileira de Atletismo, ela é apartidária. Eu não digo que ela é apolítica, porque nós estamos fazendo gestão, você tem que fazer a política, mas a boa política. Eu entendo como política a arte de solucionar problemas. Então, por essa razão, desde o início do nosso mandato, nós dialogamos muito bem
com os governos, seja com o governo federal, seja com governos estaduais, mas por certo que essas mudanças sempre abalam, né? Quando você não tem uma política pública onde você possa confiar, onde você possa trabalhar a curto, médio e longo prazo, é muito difícil. Agora mesmo, com a mudança da ministra Ana Moser, ela ficou muito pouco tempo. Então, nós fizemos várias reuniões que não foram levadas a cabo, né? Por quê? Porque houve a troca. Mas, no dia da posse do novo ministro, nós lá estávamos, fizemos 2 reuniões com o ministro, estamos dialogando. Por quê? Porque o atletismo tem que vir sempre à frente. O ministro, inclusive, o ministro Fufuca, deixou muito claro na primeira reunião que ele não entendia de esporte, mas que ele gostaria de aprender com quem sabe fazer e faz bem feito. Então, tivemos várias reuniões, queremos que isso avance. Então, eu entendo que existe essa intervenção, sim, que é muito ruim, mas as confederações olímpicas, os comitês, devem estar em Brasília e as federações devem estar dialogando com os governos sempre. Nós precisamos, como nós não temos uma política pública permanente, como nós não temos o esporte como prioridade do nosso país, a gente tem que buscar o diálogo sempre. E nós temos esse poder, nós temos uma grande comunidade, nós temos uma capacidade de articulação muito grande. Então a CBAT trabalha muito bem nisso. Agora, você falou do NAR. Ontem nós discutimos, para quem não sabe, né, o NAR, Núcleo de Alto Rendimento, que fica na cidade de São Paulo, ele atende o rugby, ele atende as nossas seleções principais, o rugby, o boxe e muitos atletas do atletismo. É um espaço público, é um espaço da Prefeitura de São Paulo, administrado pelo Instituto Península, que faz um trabalho fantástico. O professor doutor Irineu Loturco faz um trabalho admirável de desenvolvimento do esporte, mas com recursos muito limitados. Agora, ontem nós tivemos uma reunião, inclusive, com o rugby e com o boxe, para a gente, juntos, firmarmos um compromisso de buscarmos recursos para revitalizar a pista do NAR, que já não tem mais condições, de trocar o gramado também, no caso sintética, o gramado do NAR, para que possa atender cada vez mais e melhor, né, as nossas confederações. Mas tudo isso é uma construção política, uma política do bem, uma política saudável, dando eficiência e eficácia para os recursos públicos. E tudo custa dinheiro, tudo custa investimento. Dentro do que você pode abrir, qual é a verba da confederação anual? Vindo da Caixa, da União, no montante, qual... Nós estamos falando do orçamento da CBAT, algo em torno de 60 milhões de reais, colocando todos os recursos, recursos repassados pelo COB, né? O COB, através da Lei Agnelli Piva, né? Ele repassa parte dos recursos arrecadados com as loterias, vão para o Comitê Olímpico, e para outros também, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê de Clubes Paralímpicos, Confederação Brasileira de Esporte Universitário, Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Uma fração disso vai para o Comitê Olímpico e ele passa para as confederações olímpicas. Então, nós recebemos algo em torno de 9 milhões de reais desse recurso. Nós temos outros patrocinadores, a Loterias Caixa, que é o nosso principal patrocinador. Nós temos a Puma, nós temos a Soust, nós temos a Play Piso, nós temos a Max Recovery. Então, o total de receita disso, de todos os nossos projetos, está algo em torno de 60 milhões de reais hoje. Certo, e falta ainda, né? Falta, porque eu costumo dizer sempre, Confederação Olímpica não é banco, o papel de Confederação Olímpica não é ter dinheiro em caixa, é ter trabalho. O papel de Confederação Olímpica é você fomentar o esporte, é você usar isso com eficiência e eficácia, e nós queremos sempre mais, para que nós possamos, como eu falei aqui, oferecer esse trabalho de recovery, para que a gente possa levar todas as delegações para todos os campeonatos. Isso requer investimento. Então, eu sempre costumo dizer, isso é uma obrigação nossa e a responsabilidade de ir atrás de recursos também é nossa. Seria muito mais fácil eu fazer, como muitos fazem. Olha, eu não faço porque eu não tenho recurso. Não. A partir do momento que eu me propus a estar à frente de uma confederação com a dimensão do atletismo, eu sei que existem as responsabilidades. E se uma responsabilidade é minha, e essa não é entrar na pista e performar, é dar condições, então eu tenho que entender
que eu tenho que sair dessa zona de conforto, eu tenho que entender que eu tenho que quebrar esse paradigma, eu tenho que entender que não adianta eu reclamar que não existe recurso, que é difícil você encontrar recurso para o esporte. Não. O difícil é você ficar esperando que esse recurso venha. Então, um exemplo, a CBAT nunca apresentou projetos da lei de incentivo. Nesse momento, nós estamos trabalhando na captação de 16 milhões de reais em projeto. E aí, um parênteses, existem 800 milhões de reais no mercado para ser aplicado no esporte através da lei de renúncia fiscal só do governo federal. Nós apresentamos projetos, aprovamos, esses são 6 projetos totalizando 16 milhões de reais, estamos indo atrás do mercado para captar isso. Então, falei num primeiro momento, nós aumentamos em 80% os recursos da CBAT e uma coisa puxa a outra. O trabalho bem feito, os resultados na pista. Uma questão hoje que é extremamente importante. As empresas investem muito mais no social do que no alto rendimento. Então, quando eu falo dos nossos projetos, os centrinhos, o Centro de Formação no Atletismo, salta aos olhos muito mais do que uma equipe olímpica. É uma tendência, não é só do atletismo, isso é de todas as modalidades. Talvez seja por isso que o alto rendimento, vamos dizer, na corrida, estou falando na corrida porque no campo nós tivemos Müller, Maggi, Gregório, né? Tivemos campeões, medalhistas, né? Olímpicos, mundiais. E na corrida, voltando aí os anos 90, eu me lembro que era Elisvaldo, Valdenor, Fui atleta com Valdenor, primeira Marilson, existiam assim 20 atletas. No feminino eu peguei as últimas corridas da Carmen de Oliveira, que é a maior da história para mim. E depois eu acompanhei Naloc, Pretinha, Selma dos Reis, Cleusa Irineu. Também treinamos juntos em Londrina, Cleisa Maria Lindó. Então, eu peguei todas essas pessoas e a gente via que as corridas saíam aquele pelotão de 20 atletas de elite e você não sabia, não era o Marilson que ia ganhar, porque não tinha favorito, o Ronaldo e tal. Sim. Era uma coisa louca. Hoje, infelizmente, de classe mundial, eu diria que no termos de corrida, nós temos só o Daniel Nascimento. Né? Conseguiremos voltar a esse cenário antigo ou mudou? Eu acredito que sim, eu penso que, inclusive, mais uma vez, isso passa, sim, por política pública. Muita gente questiona, fala, Vlamir, porque a CBAT tem que obrigar que o organizador repasse um valor para a premiação? Eu falo, olha, a corrida de rua é uma entidade privada, você não pode impor. Eu posso, sim, obrigar o que está na regra. E é minha obrigação, por exemplo, assegurar que o percurso esteja medido, que os postos de hidratação estejam nos locais certos, que a arbitragem esteja presente para que possa validar esse resultado, que as ambulâncias estejam dentro da necessidade pelo número de atletas. Isso tudo sim, assegurar a integridade física dos atletas, assegurar a prova. Porém, hoje nós trabalhamos numa linha que eu acho que pode ser uma solução para isso. A maioria dos grandes eventos de corrida de rua no Brasil são feitos através de lei de incentivo. Então, deixando claro que não é a inscrição que vai pagar a corrida. Porque muita gente fala, os organizadores são milionários. Não, essa não é uma realidade. O custo, agora, eu estive presente recentemente, participei da Maratona de Salvador. Inclusive, quero elogiar, quero agradecer uma grande organização, uma prova com 8 mil atletas, onde a gente fala em 650 staffs para uma prova. Circuito fantástico, um circuito turístico, onde se envolve, e é muito legal esse link, turismo esportivo com turismo, e por isso vem crescendo muito essa prova. Mas nós temos um custo de realização imenso, e ali a Prefeitura de Salvador subsidiando. Mas as principais corridas do Brasil, elas têm recursos de projetos de lei de incentivo do governo federal, onde se fala em renúncia fiscal. Então, a empresa apresenta um projeto, olha, ela pode captar 1,5 milhão para realizar a corrida do Vlamir. Vai no mercado, esse 1,5 milhão que seria revertido em imposto é utilizado para
é utilizado para a organização da prova. O que nós estamos trabalhando hoje é que parte desse recurso oriundo de lei de incentivo seja assegurado para a premiação. Porque aí nós não estamos falando de recurso privado, eu não estou obrigando o organizador que não utiliza-se de recurso privado, público, que não utiliza de renúncia fiscal, de pagar. Mas estou obrigando, sim, aquele organizador que está sendo beneficiado por recursos públicos, através da renúncia fiscal, o que é legítimo, o que é legal, que parte dessa premiação seja assegurada, parte desse recurso seja assegurado para a premiação. E eu posso dizer para você, e isso me surpreendeu bastante, eu participei no ano passado de algumas reuniões da comissão da Lei de Incentivo do Governo Federal, comissão que funciona no Ministério do Esporte. A maior parte, na época, 2021, dos projetos aprovados nesse ano, era um total, o teto era 400 milhões de reais, hoje são 800. A maior parte desses projetos eram para corrida de rua. A maior parte, quase 60% desse recurso. Então isso, 60% desses 400 milhões utilizados em corrida de rua através de renúncia fiscal. Não sei se captaram tudo, acredito que sim. Então, imagina você, e várias corridas, e me saltou aos olhos, 1,5 milhão, 2 milhões de reais de renúncia fiscal. Então eu penso o seguinte, se nós separarmos 20% disso, se numa prova onde se capta lá 1 milhão de reais, eu tiver que assegurar 200 mil reais de premiação, nós vamos voltar ao que era na década de 80, década de 90, corridas mais atrativas, corridas onde o corredor possa se programar e não tenha que correr todo final de semana, ele vai se programar para fazer lá 2 corridas por mês, aquele corredor que vai correr um 10, que vai correr uma meia maratona, o corredor de maratona, ele vai pensar, fala, não, peraí, eu consigo me programar, por exemplo, ano passado, Maratona de Curitiba, pagou 50 mil reais. Se você tem 2 maratonas por ano que pagam 50 mil reais, você consegue se programar. Eu vi a Marciana Locke ganhar 6 automóveis zeros num ano. Voltamos, você falou para mim, e aí eu falo também, eu falei de Joaquim, de privilégio que eu tenho de ser amigo dos meus ídolos, né? Carmen Oliveira, uma amiga querida, uma pessoa, tive o prazer de conhecê-la ainda atleta da Ultracred. Tenho o prazer de conviver com ela até hoje. Há algum tempo que eu não a encontro, mas estivemos juntos várias vezes em Brasília nos últimos anos. A Carmen economizou 100% do que ela ganhou, e ela ganhou muito bem. Ela investiu tudo isso em imóveis e hoje tem uma vida confortável por conta das premiações que ela ganhou. O seu treinador, à época, João Sena Bonfim, pai do Caio Sena, nosso medalhista no último Mundial. Na época ele ainda era treinador, mas funcionário do Banco Central, orientou muito bem a Carmen no sentido de, olha, pensa no seu futuro, guarde, guarde, guarde. A Carmen fez um patrimônio considerável e hoje está muito bem, graças a Deus. Mas hoje isso não é possível. Hoje o atleta, hoje o corredor, aquele corredor semiprofissional, que ele precisa, ele tem um emprego formal, mas ele tem que complementar a sua renda correndo, as premiações como estão não são suficientes. Mas é possível reverter. E repito, sem onerar o organizador de corrida de rua, sem você obrigar, e eu sempre falo, quando os corredores vêm reclamar, falei, meu amigo, quando você vai fazer inscrição, você sabe qual a regra. Você sabe, é um compromisso. Você tem lá o regulamento, olha, eu vou correr, eu vou ganhar X, então não adianta depois da coisa falar, eu tinha que ganhar Y, não. E se você discorda, você não deve correr essa prova e escolher o que é melhor para você. Então, o que nós estamos fazendo agora, não que seja uma obrigação da confederação, mas eu entendo, mais uma vez, que nós temos que quebrar muros e construir pontes, é trabalhar junto ao governo, nesse sentido de que aí sim, nós podemos, o governo pode obrigar que parte do recurso da lei de incentivo, recurso originário de renúncia fiscal, seja assegurado para premiação. Penso que isso seria revolucionário. A cidade de Campinas, alguns anos atrás, ela fez uma lei na Câmara dos Vereadores obrigando que parte
as inscrições e não dos recursos fossem revertidos para premiação, e isso não colou. Isso é inconstitucional, eu posso te assegurar, e repito mais uma vez, é uma relação privada, entendeu? A prefeitura ela não tem como obrigar isso, porque é uma relação privada. É a mesma coisa de falar o seguinte, ó, farmácia, a cada remédio que você vender, você vai ter que doar um para a população carente. Não pode, entendeu? Isso a Constituição não permite. Então, o que pode ser feito, nesse caso, é o seguinte, olha, como eu falei agora, Maratona de Salvador, maior financiamento, Prefeitura de Salvador. A Prefeitura pode colocar recurso aportado da Prefeitura, X% tem que ser para premiação. Isso sim, mas não obrigar que o organizador tire da inscrição, que é um recurso privado, uma obrigação de premiação. Mas existem formas, e repito, não é, Vlamir, são poucas provas que utilizam renúncia fiscal. Não é verdade. As maiores provas do Brasil se utilizam desse expediente que é legítimo, que é legal, né, da apresentação de projetos para a captação de recursos através da lei de incentivo, e isso vale também para os estados, muitos estados, o estado de São Paulo tem isso, lei de incentivo estadual, são recursos do ICMS, que é muito mais recurso, inclusive, que no governo federal. Então, isso nós podemos assegurar que nessas leis, parte desse recurso, parte do que é decorrente de renúncia fiscal seja revertido em premiação. E é um tiro no pé também, se você obrigar, porque simplesmente o organizador sai da cidade. Eu digo isso sempre. Quando muitos atletas se rebelam, você tem que entender que o organizador é uma peça extremamente importante nesse ecossistema. Sem organizador não tem corrida. Sem corrida não tem corredor. O corredor ele é o protagonista, é claro que ele é, mas ele só vai correr se existir a prova. E se você tira o organizador desse circuito, você deu tiro no pé, você matou o teu sustento. Então o que deve ser feito, eu sempre coloco, é buscar o diálogo, mais uma vez, e peço aqui, aproveito esse espaço para lembrar aos atletas, corrida de rua só com permit, você tem que assegurar sua integridade física, principalmente. Então, esse corredor que segue todas as regras, com absoluta certeza, ele quer fazer a melhor prova possível, ele quer os melhores atletas. Então, não é de falar, não, ele quer aumentar a receita dele e não pagar a premiação. Não, nós temos que encontrar formas para que caiba no orçamento dele essa premiação. Então, para isso, repito, se nós utilizarmos esse expediente da renúncia fiscal, nós temos como assegurar isso sem onerar o organizador. Porque daí, nesse caso, ele vai fazer um projeto maior. Se ele precisava de 1 milhão, ele falou, eu vou fazer um projeto de 2, eu vou captar 2, porque eu vou ter que pagar 400 mil de premiação, se a gente fosse falar em 20%. Mas é absolutamente possível. E nós temos que entender, corrida de rua é um mercado que cresce cada vez mais, está cada vez mais profissionalizado. Repito, não por acaso, 2023 nós teremos o primeiro campeonato mundial de corrida de rua. É um boom fantástico, atrai sim muitos patrocinadores, mas é importante que nós tenhamos grandes provas e também que a gente tenha a mídia cobrindo tudo isso. Por que você acha que as marcas se distanciaram um pouco dos atletas? O que eu vejo um pouco é que algumas marcas ela investe num ídolo, só naquele, foca nele, ele vai lá, tem um sucesso. E antes o que era horizontalizado, era uma verba de patrocínio horizontalizado, hoje ela... O que eu vejo hoje é uma situação bem interessante que passa pela nossa geração. Na nossa geração não havia celular, não havia rede social. O atleta, o momento dele expor o patrocínio era só a sua camiseta, era uma entrevista num jornal impresso, era uma entrevista numa rádio. Então era muito mais restrito, era muito mais limitado essa capacidade de exposição. Mas o que eu vejo hoje, que eu converso com muitos patrocinadores, é que nós temos um problema. Nós temos grandes atletas na rua, mas que não refletem os valores desse patrocinador nas redes sociais. Então, isso é uma coisa que perpassa muito de você
pelo fato dessa grande exposição dos atletas, e nós estamos falando, principalmente quando você fala de uma marca, você está falando muito agregado a um lifestyle também, né? Então você quer agregar aquela marca a uma qualidade de vida, a um estilo de vida, a um exemplo. E repito, não é só o campeão, porque muitas vezes nós temos aquele atleta que é um campeão, mas ele está sempre postando coisas que não valorizam essa marca, ele está postando as suas festas, ele está postando as suas noitadas, ele está postando algumas piadas preconceituosas, ele está postando alguma coisa que hoje deve ser repudiado, seja com questão de orientação sexual, seja com questão de religião, seja com questão de racismo. Então, isso eu falo de uma experiência do diálogo com os anunciantes, principalmente com marcas esportivas. Eles não querem apenas estar calçando um campeão, mas sim alguém que seja exemplo e referência. E, repito, na nossa época não existia essa superexposição, então pouco se sabia da vida do atleta fora a rua, fora a prova. Hoje não. Hoje você acompanha online, quase que online. Em real time. Em real time, a vida de um atleta. Então, temos grandes atletas que, sim, se for fazer um corte só com as provas, seriam extremamente importantes para aquela marca, mas vendo o conjunto da obra, não. Então, essa é uma grande realidade no atletismo brasileiro, no esporte brasileiro, mas principalmente na corrida de rua. Tem alguns agora, a nova geração está vindo um pouquinho mais... Né? Eu gosto muito do Vinícius Carvalho, para mim vai ser uma das grandes figuras aí para o futuro. Sim. E é o posicionamento que ele tem, tanto é que a Adidas pegou ele. Sim. Ou seja, existem esse diferencial mesmo. Sim. E aí é importante, você passou por isso, passa por isso, você que é um homem de imprensa e um homem do esporte, você sabe que os atletas têm que ser forjados para isso. É necessário que você tenha, né, um acompanhamento profissional, uma orientação profissional. Né? Muitos atletas se deslumbram, né? Muitos atletas começam a fazer resultados e acabam se perdendo, né? Talvez por uma falta até de uma orientação profissional e tudo mais. Então, é isso. É necessário que nós tenhamos exemplos dentro e fora da pista para que seja atrativo para uma grande marca. E muitos atletas, é curioso isso, me procuram. Flamir, por que eu não consigo nada? Falei, cara, veja como é o seu day by day. Ah, porque eu constei isso. Falei, pois é, mas não é só isso. Quando a gente fala de você ter um patrocínio de uma marca, a gente está falando de exemplos, de referências. Você tem que agregar valor para aquele produto. E você não vai vender um calçado só para um corredor. O corredor é o que menos vai comprar. A gente está falando de algo que tem que, olha, eu quero aquele calçado porque aquele fulano, por exemplo, o Usain Bolt tem um contrato vitalício com a Puma, porque ele é a cara da Puma. E contrato vitalício, entendeu? Porque você relaciona Bolt com o Jordan, né? Tipo... Jordan, qual Jordan? Tá aí, todo mundo, né? Tá na Netflix o programa, mas que você linka aquele produto, né, aquele calçado principalmente, com uma referência. Mas, repito, a superexposição nas redes sociais, ela pode ser para o bem ou para o mal. E muitas vezes ela é para o mal. Eu fiquei muito feliz agora que a Olímpicos contratou o Vanderlei Cordeiro, né? Sim. Um Coubertin, né? São 3 atletas no mundo a ter essa honraria. Sim. E eu achava que ele tinha que ter uma estátua, né? Mas não podemos ter estátua comovida, né? Sim. E que você falou de ganhar dinheiro e tal, eu fazia uma piada com ele, eu falava assim, de cada foto, logo que ele foi agarrado lá, foi naquela época, até 2012, que a gente correu São Paulo-Rio, da Nike e tal, a gente sou amigo dele. E eu falava, se você cobrasse cada foto, você estava milionário, né? Porque era isso, era o valor dele, né? E ele agrega. É isso. O Vanderlei, aí a gente fala, eu também sou suspeito, mais uma pessoa que eu tenho privilégio, mas o Vanderlei o privilégio é ainda maior, porque eu conheço o Vanderlei desde quando ele tinha 17 anos de idade. Nós fomos seleção brasileira de base juntos. Lá em 1988. Nós, 2 bichos do mato do Paraná, né, do interior,
e servimos as seleções brasileiras de base juntos lá atrás. Jamais imaginei que ele seria o fenômeno que virou. E repito, o Vanderlei, a gente não lembra ele só pelos resultados. A gente lembra o Vanderlei pelos valores, né? Não por acaso ele ganhou, Barão Pierre de Coubertin, como uma referência ao fair play. E nós conhecemos ele, poderia ter sido um campeão olímpico, mas Deus reservava algo diferente para ele. O bronze olímpico dele nunca teve tanto brilho assim, muito mais brilho que um ouro. O bronze, Abílio Diniz havia prometido um prêmio para o ouro, para a prata, e para o Vanderlei ele deu o valor do prêmio de ouro. Eu estava nesse dia da entrega e eu corri em Grécia. E foi uma semana depois. E ele vai correr agora. Ele vai correr agora. Eu corri em Atenas. E quando o pessoal via que eu era brasileiro, quando eu entrei no estádio olímpico, no primeiro estádio olímpico, estava o diretor da prova com o carro madrinha ali já parado, e ele viu que eu era brasileiro, ele viu pela brasileiro, ele veio o Vanderlei com ele. Dentro da exposição da Expo, tinha painéis do Vanderlei Cordeiro lá, quer dizer, ele era reverenciado. Merece, né? Marilson, outro também que... Mas repito, você pega dois grandes ícones da rua, que tem uma história extremamente ilibada. Você jamais vai ter alguém falando mal do Vanderlei, não sendo exemplo, e do Marilson a mesma coisa. Então, é aquilo que eu comentei de ícones, de ídolos dentro e fora da pista. De exemplos, de referências, são pessoas admiradas porque não tem essas curvas negativas nas suas vidas. Estamos falando do Vanderlei, uma pessoa com 54 anos de idade, né, que segue sendo o Vanderlei Cordeiro de Lima, uma outra pessoa que teve muita visão, economizou muito dinheiro, tem uma vida super estável, conseguiu fazer, né, a sua vida através das pernas. Eu costumo dizer, o Vanderlei também, pouca gente conhece essa história que antecede o ídolo. O Vanderlei foi colocar um tênis no pé com 14 anos de idade. Até então ele nunca tinha calçado um par de tênis. Ele só calçava chinelo e botina. E ele corria para levar comida para os pais, que eram boias frias, né? E uma passagem, que aí eu linko dois gigantes, que o mundo inteiro tem que saber, Vanderlei e Joaquim Cruz. O Vanderlei, ele morava em Tapejara do Oeste, a casa dele não tinha televisão, e ele brincava na rua o tempo todo, e cidade do interior, né, as portas sempre abertas. E um belo dia, um domingo, estava passando o Globo Esporte. É o Globo Esporte, que era no domingo, na hora do Esporte Espetacular. Esporte Espetacular. E nesse Esporte Espetacular, estava passando, isso em 1985, comemorando um ano da medalha de Joaquim Cruz. E o Vanderlei Cordeiro assistiu essa reportagem em pé, na parte de fora da casa do vizinho, acompanhou tudo isso e ao final ele falou, eu quero fazer isso, eu quero ser atleta, eu quero ser corredor. E o resto, a história mostrou que é você se inspirar num ídolo, buscar um sonho e realizar com excelência. Até mesmo a história da primeira maratona dele na França, sim, que ele foi contratado para ser coelho e ele foi e ganhou a prova, sim, né? Sim. E falou, eu estou bem, estou correndo mais do que todo mundo. E... Você falou de outra pessoa que é um grande amigo, né? O Valdenor. Figura. Valdenor é fantástico. Nós estamos falando de Vanderlei e Valdenor. Eles representaram o Brasil no segundo campeonato mundial de atletismo. Só fazer uma parte, eu acho que o Valdenor ainda tem um recorde, só o único recorde que o Marilson não bateu, se não me engano, foi dos 15 quilômetros. Eu acho que ainda pertence ao Valdenor, não tenho toda certeza. Vou dar uma olhada, eu acredito. Foi fantástico, eu vi correr. Mas Valdenor e Vanderlei, segundo campeonato mundial de atletismo juvenil, na época, hoje sub-20, em Sudbury, no Canadá. Os dois correndo a prova do 10 mil. Por incrível que pareça, os dois pararam uma volta antes de acabar, completamente inexperiente, ouviram o sino de outro, acharam que era para eles, só depois do resultado que viu lá o DQ. O que é esse DQ? Vocês foram desclassificados, seus tontos, vocês pararam uma volta antes. Imagina, num campeonato mundial, os dois juntos, né, dois moleques, 17, 18 anos de idade,
né? Então são histórias que a gente viveu junto e que é um barato. Você fala, e eles dão risada hoje quando você fala, né? Mas são figuras. E como é bom nós temos esses ídolos, como nós precisamos disso, como eles fomentaram, como eles inspiram, né? Inspiraram gerações. E eu torço muito para que a gente tenha novos ídolos. A gente precisa muito disso, né? O ídolo carrega, o ídolo transforma, né? O que sua expectativa para Paris? Expectativa é sempre muito boa. Eu falo sempre muito boa porque eu sou um otimista, né? Eu não sou irresponsável, mas eu sou um otimista. Eu sei o quanto nós trabalhamos e o quanto em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil nós trabalhamos em conjunto num planejamento muito bem estruturado, como eu falei para você, de apoio aos atletas, seja no programa de seleção permanente, seja no programa de preparação olímpica, onde nossos principais atletas estão engajados e todo mundo sendo avaliado, todo mundo monitorado. Nossa expectativa é conseguirmos 4 medalhas olímpicas. É uma expectativa ousada, nós trouxemos 2 nos últimos Jogos, mas acreditamos sim que isso é possível. O atletismo está muito pulverizado, o que é muito legal. Nós tivemos agora em Budapeste, no Campeonato Mundial, muita gente reclamando, Vlamir, mas o Brasil só conquistou uma medalha de bronze, né, com o Caio Sena na marcha atlética, e nós viemos da melhor campanha no ano passado em Eudine, no Mundial de Eudine. Só que essa, mesmo ganhando uma medalha e fazendo algumas finais, foi a nossa 4ª melhor participação da história. Mas eu faço uma provocação, só como ilustração. O pessoal fala, Vlamir, a CBAT tem que investir mais. Eu falei, bom, se nós tivéssemos mais para investir, com certeza, mas o investimento é o caso. Você conhece a China? Ninguém investe mais hoje no esporte do que a China. O Brasil conquistou uma medalha de bronze no Mundial. Sabe quantas medalhas a China conquistou? 2 de bronze. Então, vamos pensar que talvez não seja só grana. O dinheiro não vai lá correr, o dinheiro não vai lançar, o dinheiro não vai arremessar. Fora que a população é 7 vezes maior. Assim. Então, mas veja, não é justificativa, é uma ilustração, né, que a gente tem que ter uma visão holística. Quem que vai receber os Jogos Olímpicos no ano que vem? A França. A França é uma potência no atletismo. Sabe quantas medalhas a França ganhou no Mundial de Budapeste? Uma prata. Mais uma vez, não querendo justificar. Vamos comparar Brasil e Alemanha. A Alemanha é uma potência com grana, com tecnologia, com história. Sabe quantas medalhas a Alemanha ganhou no Mundial de Budapeste? Nenhuma. Estou dizendo com isso que acredito muito no nosso potencial, acredito no trabalho, o atletismo também é dia, não existe o si. Por exemplo, o Darlan Romani, o arremesso que ele fez na qualificação, se ele tivesse repetido na final, que foi no período da tarde do mesmo dia, ele teria sido medalha de prata. Mas não tem o si. Mas ele tem braço para isso, ele tem trabalho para isso, ele fez o resultado, porém não repetiu na final. Então, falar o Darlan está fora? Não. O Darlan é um dos melhores atletas do mundo. O Alisson dos Santos, o Pio, foi campeão mundial, fez uma cirurgia grande agora no mês de março, voltou a treinar, ele foi o 5º colocado, mas ele é um dos melhores atletas do mundo. Ele poderia sim ter sido medalhista, ele fez 2 provas, uma no 400, uma no 400 com barreira, conquistou os 2 índices para Paris. Então, apostar no Pio é uma grande aposta, porque é um atleta focado, um atleta que vem fazendo um resultado fantástico. Nós tivemos Viviane Lira na marcha atlética, 4ª colocada. Vem fazendo um trabalho fantástico, 4ª colocada nos 35 quilômetros. Pode ser uma medalha em Paris? Certamente que pode. Então nós temos vários atletas que têm totais condições, mas repito, é uma questão de dia, então eu não sou um pessimista de falar, nossa campanha em Budapeste não foi boa. Não, nossa campanha foi aquém do esperado, mas nós temos que analisar num todo. E a sinalização nesse ponto é extremamente positiva e, como eu coloquei, uma análise macro. E aí não adianta só, e eu sempre falo, gente, nós não temos que buscar desculpas, nós temos que trabalhar em soluções. A CBAT vem trabalhando, os atletas vêm trabalhando, os treinadores vêm trabalhando. Então a gente tem que acreditar que todo esse esforço vai resultar, né, em medalhas em Paris. E eu acredito muito nisso. Parabéns. Vlamir,
Foi um extremo prazer te conhecer. Já conhecemos na São Silvestre, né? Conhecemos no final da entrega do kit da São Silvestre. E só admirar o seu trabalho, uma pessoa que eu sinto que está buscando essa melhoria para o esporte, está tendo uma missão mesmo, como ex-atleta, não está pelo poder, não está pelo amor ao esporte. Dá para sentir isso. Eu quero te agradecer a presença. Foi uma honra para mim estar conversando com você. Eu desejo todo o sucesso e tomara que seja reeleito e concorra à eleição. Obrigado. Eu que agradeço imensamente. Primeiro, muitíssimo obrigado por seu livro. Para mim foi um grande ensinamento. Né? E já no dia, já na volta da São Silvestre, eu fui lendo o livro, terminei no dia 2 de janeiro. Né? Também é sempre um aprendizado muito grande, que é outra coisa que eu falo. Eu procuro conhecer o atletismo. Eu não sou um profissional de educação física, minha formação é Direito e Comércio Exterior, mas eu busco conhecer, eu busco conversar, eu busco agregar e busco me aproximar das pessoas que podem transferir, né, me repassar esse conhecimento, esses ensinamentos. Então, agradeço o livro, agradeço para o programa, desejo êxito, muitíssimo obrigado por abrir esse espaço, né, para a Confederação Brasileira de Atletismo, para mim. Siga trabalhando, siga brilhando e um convite para a comunidade da corrida de rua, principalmente. Conheçam a Confederação Brasileira de Atletismo, conheçam o nosso trabalho, façam o seu cadastro de corredor de rua, isso é extremamente importante e contem com a CBAT sempre. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Agradeço imensamente.